Amém, amém, amém. Mais um dia, não é? Podendo agradecer ao Senhor por este tempo, por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu quero ministrar uma palavra ao nosso coração hoje. Queria pensar um pouco sobre uma palavra esquecida, ou talvez sobre um amor esquecido, alguma coisa assim nesse sentido. E nós vamos ler dois textos bíblicos. Eu vou pedir depois para o Felipe estar lançando para a gente aqui, para a gente ler todo mundo, vendo o que está acontecendo nesse texto. E a nossa palavra vai direcionar mais um livro de uma mensagem, até que eu já ministrei aqui sobre Daniel. Mas eu quero discorrer, eu não vou fazer hoje uma mensagem temática, que é bem comum de eu ler sempre sobre uma história só. Mas eu quero pensar um pouco sobre um ato mais aberto. Antes de ministrar essa palavra, eu queria ler uma parábola para você. E depois nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Eu vou ler uma parábola, eu queria que você se ativesse a essa mensagem, a essa palavra, para depois então a gente falar sobre a mensagem que nós vamos conversar. A parábola diz assim: há pouco mais de um século, quando da escravidão dos negros, havia uma fazenda onde 2 escravos cresceram juntos. Um rapaz negro, muito formoso, e uma bela jovem, mulata, filha mestiça de uma negra escrava, com um dono de fazenda. À medida que cresciam na fazenda, crescia também um forte amor entre aqueles 2 jovens. Na época, era possível que um escravo trabalhasse muito a ponto de cumprir os seus afazeres na fazenda e ainda poder comprar a sua própria liberdade, juntando bastante dinheiro, pagando de tal forma um preço justo e alto ao dono. O jovem negro então trabalhou muitos anos, trabalhou a fio para alcançar um valor com o qual pudesse comprar tanto a sua liberdade quanto a liberdade da sua linda amada. Mas aconteceu que o senhor daquele jovem se viu em grandes dificuldades e, a fim de quitar as suas dívidas, viu-se obrigado a vender todos os escravos, incluindo a amada daquele jovem. Então o jovem tomou tudo quanto juntou e foi para o leilão, confiante que poderia arrematar a sua amada e depois tomá-la por esposa. Mas entre os interessados havia também um outro homem, um fazendeiro, que morava pelas regiões. E ao primeiro olhar desejou comprar aquela linda jovem com a intenção de saciar os seus desejos escondidos. Ao lado deste homem, assentou-se também o jovem que pretendia comprar aquela mulher, que para ele era amada, e libertá-la. Após a primeira oferta feita pelo rico fazendeiro, o jovem escravo então ofereceu um pouco mais. À medida que disputavam, aquele homem mais rico, decidido a vencer o embate, ofereceu um preço muito alto, bem acima do valor normal de uma moça escrava. Então o coração do jovem escravo disparou. Ele não podia perdê-la. Como viu que a soma se aproximava de 1000 moedas, o valor total que possuía, então ele gritou confiante: ofereço 1000 moedas por ela. O fazendeiro, prestes a se impressionar que alguém quisesse comprar uma mulher por tamanho valor, olhou para o lado, mas imediatamente o fazendeiro rico, percebendo que aquela era toda a quantia do rapaz, deu um olhar desprezado para o jovem e sentenciou: acrescenta mais 50 moedas sobre essas 1000. O jovem então, entristecido, se viu vencido e a moça foi transferida de patrimônio ao fazendeiro. Então, com o coração despedaçado, o rapaz foi ao seu dono e disse: você pode aceitar 1000 moedas por minha liberdade? A quantia era muito menor do que valia aquele rapaz, pois era robusto, saudável, e ele valia muito ao seu senhor. Mas o senhor bondosamente aceitou a oferta e deu-lhe a liberdade, afinal precisava de dinheiro. Então o jovem negro foi até o fazendeiro que comprou a sua amada e lhe fez uma proposta: aceitas trocar a jovem que comprastes por mim? Eu sou livre, mas estou disposto a ser escravo no lugar dela, se você aceitar. Naqueles dias,
Eram pesados os trabalhos e muito forte nos braços, e um rapaz belo e forte como aquele realmente valia muito mais do que uma linda jovem. O homem então titubeou um pouco entre os seus desejos carnais e as suas avarezas, mas no final desses últimos acabou prevalecendo e o homem aceitou a troca, pois a sua intenção era criminosamente tornar-se dono dos dois logo que se tivesse uma oportunidade. O jovem rapaz efetuou o registro da liberdade da sua amada e foi extasiante contar a ela a novidade que estaria livre a partir daquele momento. Dentre outras recomendações, ele disse a ela: por amor a mim, sejas uma pessoa bondosa e nunca te esqueças de que, ainda que tentem nos separar, tu és para sempre minha. Após se despedirem, o rapaz embarcou no navio para o seu novo destino, mas durante a viagem, o jovem pereceu durante um incêndio que aconteceu naquele navio e destruiu toda a embarcação. Morto o jovem, o fazendeiro decidiu recuperar a sua parte na perda. Tentou obrigar a moça a permitir as suas sevícias, mas ela recusou veementemente, pois possuía a escritura que a declarava a sua liberdade, e a lei a protegia. Naquele instante, inebriado de desejo pela jovem, ele ofereceu-lhe dinheiro e bens para que cedesse às suas vontades. Mas ela recusou e resoluta sempre o respondia: o meu amado me comprou e eu pertencerei somente a ele. É essa parábola que eu queria contar para vocês. Bonitinha, né? Eu li esse livro alguns anos atrás, talvez uns 8 anos atrás, e durante essa semana, pensando sobre o que eu iria ministrar para nós hoje, ainda hoje eu estava um pouco inquieto, não sei se pelo cansaço de ontem, e aí hoje eu estava lendo algumas coisas e eu me deparei de novo com essa leitura. E aí, conversando lá em casa, eu falei, eu vou ministrar sobre esse tema, pensando sobre essa realidade aqui, que esse moço traz em forma de parábola. E aparentemente você vai me dizer assim, mas o que tem a ver essa parábola aí? O que você contou? Talvez alguém não entendeu nada, não sei. Espero que tenha entendido. Mas é uma história que marca e nos chama a atenção de pensar sobre os nossos comportamentos e sobre aquilo que foi feito por nós. Eu quero falar um pouco, então, sobre, dando para essa mensagem, esse tema, o meu amado me comprou e eu pertencerei a ele para sempre. Mesmo que outros me tentem, mesmo que outros façam ofertas, já existe um preço pago. Existe um texto bíblico em Jeremias 31, e eu queria que você pudesse acompanhar comigo. Jeremias 31, no capítulo 3. Jeremias 31, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Obrigado. O que está escrito aí na sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 31, versículo 3? Na minha diz assim, em Jeremias 31, 3. De longe o Senhor se deixou ser visto por mim e me disse: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Esse é o primeiro versículo, o primeiro texto. Oséias 11. Se eu não me engano, versículo 12. Eu acho que é o versículo 12, Felipe, por favor. Não é? Um texto que me veio à cabeça agora. Oséias 11. Que diz: com amor eterno te atraí, com cordas humanas. 11:4, Felipe. Esse aqui, ó.
atraí-os com cordas humanas e com laços de amor, e fui para vocês, ou para eles, como os que os tiram de um jugo sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. 2 momentos da vida de Israel em que Deus retrata o seu comportamento com Israel, pensando sobre esse amor eterno, fixado, esse amor que não vai se abrir. Pois bem, agora eu quero que você, se quiser, nós não vamos ler, eu quero discorrer essa história que está escrita no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, conta a história que nós temos narrada acerca de Nabucodonosor e alguns homens que a Bíblia vai chamar de Sadraque, Mesaque e Abednego, e também Daniel. Mas esses 3 que estão nessa narrativa aqui fica mais forte para nós. A Bíblia nos fala algo muito interessante, que diante de uma situação assustadora de um tempo, diante de muitas ameaças e de muitas vitórias de um povo, esse homem civil, esse governo civil, sentindo um direito de poder abusar da forma que ele quisesse daqueles que moravam, daqueles que faziam parte do seu reino. E ele foi dando muitos vereditos, foi dando muitas ordens e mudando muitas coisas, e foi caindo ao agrado do seu coração, oprimir pessoas, fazer o que não devia, talvez, e até que chegar a um ponto onde alguns conselheiros disseram para ele: olha, vamos fazer uma grande estátua e vamos fazer com que as pessoas todas adorem a essa estátua, e essa estátua vai ser a sua imagem. E o texto diz que esse homem amou, Nabucodonosor ficou muito feliz com essa ideia. E ele então começou a distribuir ordens por aquele palácio, por aquele lugar do reino dele inteiro, dizendo: olha, diga a todos que haverá num dia determinado uma ordenança em que todos que estiverem neste local terão que ouvir os sinais que serão dados e terão que se curvar à minha imagem essa que eu fiz. E a Bíblia diz que a história vai discorrer e esses avisos vão sendo passados, e então acontece o dia em que o rei havia predito acontecer. E é interessante porque Deus havia livrado Israel, o povo ainda hebreu, de situações assustadoras, um povo prisioneiro, um povo totalmente escravo, e Deus os leva para outro lugar e faz deles de novo escravos no meio de um outro povo, mas sempre dando a eles uma palavra direcionada, dizendo: tenham esperança, não esqueçam daquilo que eu fiz para vocês. Deus havia tirado Israel de muitas situações, mas agora Israel estava em outro momento em que, oprimido talvez, perdendo muita gente, vai experimentar esse momento mais crucial da história, onde todos já tinham cedido, já acreditavam que não tinha mais jeito, então o melhor fazer era ceder às ordens que eram passadas. Mas sempre tem aqueles que mantêm a chama, ainda que bem baixinha, a chama está lá dentro. E aí o que me chama a atenção nessa parábola que eu li para vocês, em pensar em todo esse texto que a gente vai pensar agora aqui, é que a Bíblia nos diz em Gênesis que Deus fez o homem, e após construir tudo o que havia de ser construído, coloca o homem por último na construção, ele faz o homem agora, e a Bíblia diz que Deus sopra sobre o homem, um sopro de vida, e que nós vamos chamar do Espírito de Deus no homem, e a Bíblia diz que agora esse homem passa a ser alma vivente, porque o homem tem o Espírito de Deus e passa a ser alma vivente. Esse sopro, ele traz ao homem, ativa no homem todos os seus sentimentos, sentimento de conhecer, sentimento de saber, sentimento de como que uma voz, essa voz que eu comecei a imaginar na fala desse rapaz, quando ele vai até essa moça e ele diz para ela: você está livre, e eu quero pedir para você que você nunca se esqueça, que você nunca, mas nunca se esqueça do que foi feito por você. E aí ela faz uma promessa de amor de quem a comprou, que ela permaneceria fiel a esse amor. Mas ele disse que muita coisa ia acontecer. Ele falou para ela: olha, mesmo que muitas coisas te aconteçam, nunca te esqueça do que eu fiz para você. Nunca te esqueça. E Deus, dessa forma tão ímpar conosco, nos colocou assentado a esse mundo, e a Bíblia nos conta
o que vai acontecendo. Nós temos uma primeira provação na história do Éden, onde o homem se perde. Nós temos uma promessa nesse mesmo Éden que haveria de acontecer uma redenção, e essa redenção vai acontecer anos depois. E a história vai se desenvolvendo e acontecendo, e aí nós recebemos o Cristo no nosso meio. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, andando conosco, nos ensina muitas coisas. Vai falar do céu, vai falar de como Deus é, vai falar daquilo que está construído para nós. E ele diz assim: mas eu quero lhes dar uma notícia: no mundo vocês terão aflições, mas eu queria muito que vocês não se esquecessem que o preço da vossa liberdade já foi pago. Do mesmo jeito que esse jovem faz para essa moça, sabendo que ela era escrava, que ela era comprada e que não havia forma nenhuma dela lidar com essa dívida, e que ele ajunta o que ele tem, e não sendo possível daquilo que ele ajuntou, então ele dá a vida dele para que a vida dessa moça fosse resgatada. Ele a resgata com um valor justo e diz para ela: só não esqueça disso que eu fiz. Não se esqueça, por mais que você seja atribulada, por mais que você receba propostas e ofertas, não se esqueça disso que eu fiz por você. Ainda que outras tentações virão sobre você, provas virão sobre você, não se esqueça, não negocie o nosso amor. Um amor que ele nunca teve, mas ele desejava ter, ele desejava conquistar, e por isso ele pagou com tal preço. Ele não foi escravo do outro lado, porque ele morreu na viagem de transporte, mas ele deixou para essa moça essa prévia de aviso, dizendo para ela: eles vão tentar contra você, vão tentar fazer muitas coisas contra você, mas não se esqueça do que eu fiz. E me chamou a atenção então, amados, lendo esses textos, até bíblicos, sobre o nosso comportamento também diante das condições que nós vivemos, e de tudo que nós passamos, né? Porque nós recebemos ofertas atrás de ofertas, investidas atrás de investidas, e às vezes nós nos esquecemos justamente disso que nos aconteceu. Nos esquecemos dessa maior oferta que foi feita por nós. Uma oferta que já há muito tempo, desde o Gênesis, nos foi garantida, e que acontece depois aonde os olhos daquele momento assistiram, escreveram, deixaram registrados para nós, dizendo: isso realmente aconteceu. Aquele que havia de vir veio, aquele que havia de morrer, morreu, aquele que havia de pagar o preço pelo corpo, pela alma do homem, pagou. Então nós, que outrora éramos escravos, agora já não somos mais escravos, só que não podemos esquecer disso. E aí o que acontece é que nós nos esquecemos, principalmente diante das pressões, principalmente diante dos absurdos que nos pressionam. A gente tem, na maioria das vezes, nós tendemos a nos esquecer dessa promessa de liberdade e ficamos escravos dessa pressão. Somos escravizados ou nos escravizamos a essa pressão. Pois bem, o rei olha para esses homens, juntamente com todos aqueles que ali estavam, e dá uma ordem dizendo: olha, será tocado, será anunciado no meio de vocês um toque, e quando esse toque for dado, todos vocês que estão, curvem os vossos joelhos, curvem a vossa fronte diante da imagem que foi feita, porque essa imagem carece a adoração. E então acontece o toque. Diz a Bíblia que é soado naquele lugar todos os instrumentos do templo, e todos aqueles que ali estavam se curvavam, inclusive pessoas que tinham a mesma origem desses três jovens. Todos se curvaram, inclusive judeus, inclusive os hebreus se curvaram. Mas a Bíblia nos diz que no meio daquela multidão curvada, 3 homens ousaram ficar de pé. 3 homens se lembraram, possivelmente, dessa mensagem que fora dita para outros antes deles. Mensagem essas que eles leram da história dos seus antepassados, dizendo: um dia no passado, alguém pagou um preço de liberdade por nós. E nós estamos aqui agora sacrificados, estamos aqui agora oprimidos, mas há uma mensagem que soa no nosso ouvido dizendo: não se esqueça do que foi feito por vocês. Não se esqueçam. E bem, ali estava toda aquela geração ajoelhada, curvada, e aqueles homens mantiveram-se de pé. E o rei, diz a história que o rei, entristecido, embrutecido, enraivado, chama a atenção dizendo: acaso vocês não ouviram o que foi dito? E eles respondem: sim, nós ouvimos.
Pois bem, nós vamos dar nova chance a vocês. O fato é, quando for tocado de novo os tamborins, quando for tocado as harpas, quando os instrumentos de cordas forem tocados, então vocês curvem a vossa fronte, inclinem diante de mim, diante da minha estátua. E de novo foi dada a oportunidade, porque aquilo que quer te fazer desistir, não vai tentar uma vez só, vai trazer novas investiduras, vai trazer novas propostas. E o rei diz de uma forma talvez até branda a ele, dizendo: pensem bem no que estão fazendo, cedam, é só se curvar e nada mais. E eles se curvam? Não, eles não se curvam. Eles dizem assim: olha, nós não nos curvaremos. Pois bem, o rei então faz uma terceira proposta mais pressionante. Agora diz: eu vou atear fogo nessa fornalha, e ela vai ficar 7 vezes mais quente. 7 vezes mais. E vocês nunca viram o que vai acontecer, porque não há na história, nunca houve na história um Deus que possa livrar, um Deus que possa apagar o fogo. Pois bem, eu vou lançá-los dentro dessa fornalha, e eu quero saber qual Deus que poderá vos livrar. Olha só, que proposta tentadora a dizer: realmente o rei tem razão. Porque eles já tinham visto muito fogo, já tinham visto muita coisa sendo queimada. Não há o que sobreviva ao fogo. Mas eles disseram: nós não curvaremos. E o rei diz: mas será que acaso alguém vai poder livrar vocês dessa proposta, dessa tamanha tentação? Eles dizem: nós não sabemos. Mas uma coisa nós podemos te responder: que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Contudo, porém, se Ele não quiser, fique sabendo você, que nós nos manteremos de pé. Essa história nos chama atenção porque, pensando nos nossos dias, pensando na realidade que estamos vivendo, as pressões que estamos sendo o tempo todo tomados dentro delas, faz com que a gente tenha que responder a certas coisas. Temos que dar respostas a certos momentos, temos que dar posições acerca de quem nós cremos. E aí, quando nós vamos falar de quem nós cremos, nós nos esquecemos do que Ele fez. Eu falo de Deus, mas me esqueço do que Ele fez. Eu falo de Jesus, mas eu me esqueço do que Ele fez. Talvez o grande problema dessa realidade nossa hoje seja justamente esse. Não é de não falar de Jesus, mas é de se esquecer do que Ele fez. É de se esquecer de qual foi a representação dele para mim e para você, o que ele fez no seu lugar e no meu lugar. Ele entrou num navio sem volta por nós. E eu quero aqui fazer esse paralelo com essa parábola que eu li, justamente por isso, porque Jesus, ao entrar nesse navio chamado humanidade, ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele. Ao entrar nesse navio chamado humanidade, ele sopra aos nossos ouvidos dizendo: vocês terão muitas aflições no mundo, mas tenham bom ânimo, não desistam, assim como eu não desisti, mantenham-se de pé, assim como eu me mantive, mas não se esqueçam do que eu fiz por vocês. Não se esqueçam, está registrado em João, porque Deus amou de tal maneira que deu o Filho dele. Ele deu a vida dele, ele entregou aquilo que ele tinha de mais precioso para que nós, que estávamos fora do barco, não morrêssemos. Mas a gente se esquece disso. O fato é que nas ondas dos mares, nós começamos a nos esquecer. A gente até fala de quem foi que fez o mar, mas nos esquecemos de quem é que acalmou o mar. Nós falamos de quem é que faz os ventos, mas nos esquecemos de quem é que dá calmaria aos ventos. Nós dizemos que amamos Deus, mas nos esquecemos que declaramos um amor eterno e que deveríamos permanecer nesse amor para sempre. Está escrito: aqueles, pois, que permanecerem em mim e eu neles. Por isso, talvez, essa parábola que eu estou contando para você, porque o que esse jovem diz para essa moça é: permaneça no meu amor, mesmo diante das propostas, mesmo diante das tentações que você vai viver, mesmo nas ameaças que você vai viver, permaneça nesse amor. E ela diz: aquele meu amado me comprou e eu permanecerei nele, ainda que a proposta seja muito grande. E os fazendeiros faziam propostas indecorosas. Os fazendeiros prometiam liberdade, prometiam que você podia ficar na fazenda deles sem pagar nada, você só teria que ser uma produtora, uma reprodutora. E ali mulheres
davam a ser mães de homens que de forma abusada as tomavam. Mas essa moça nos chama a atenção dizendo: o meu amado me comprou e eu permanecerei no amor dele. Quando nós lemos essa história em que esses homens se lembraram, e nos faz tentar também tomar a mesma condição e posição de nos lembrar daquilo que aconteceu. Porque eles estão agora diante de uma condição em que uma fornalha será acesa e aquecida 7 vezes mais. Mas mais à frente nós estamos diante de um homem que vai vivenciar a estrutura de ser dado à morte, sem contudo ter sobre ele nenhuma acusação, sem ter sobre ele nenhum peso de condenação. Mas ele entra nessa condição e diz: eu não vou me curvar por amor a eles. Eu vou me lembrar daquilo a que eu fui chamado. Jesus foi chamado com um fim, foi nos trazido com um fim, e ele leva isso até o fim da sua vida. E ele diz: não se esqueçam disso. Não se esqueçam de que eu já paguei o preço por vocês. Por que eu estou contando essa história para você e remontando aqui a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque, infelizmente, amados, quando nós somos colocados em condição de medo, de opressão, de pressão, a gente tende a ter tantos esquecimentos, nós nos voltamos tanto para trás, que nós esquecemos o que foi feito, e aí nós começamos a trazer julgos sobre nós mesmos, e nós não conseguimos dar um outro passo, nós não conseguimos dar uma nova direção, e ficamos curvados a isso que nós não gostaríamos de estar. Mas há um sopro no nosso ouvido, há uma voz que entoa ao nosso ouvido dizendo: não se esqueça do que já foi feito. Não se esqueça. E como igreja, nós temos esses ensaios diretos, que vai nos tirando o tempo todo do nosso lugar, que vai nos tirando o tempo todo do lugar do desejo de manter aquilo que nós prometemos há tempo atrás. E essa situação que vem vindo e trazendo novas propostas, novos encontros, vai nos fazendo curvar, vai nos fazendo prostrar e vai querendo nos colocar curvados a servir outros senhores, outros deuses, outras vontades. Crises. A crise vem e ela tenta fazer com que nós nos sintamos afrontados a ponto de desistir. Quem que falou para esses jovens: Deus vai apagar o fogo? Ninguém falou. Ninguém prometeu que ia acontecer um livramento. Ninguém prometeu. Antes, pelo contrário, se essa palavra é eterna, a palavra era: você vai ter aflição. E há de se pensar que quantos amigos deles, talvez, que já tenham morrido nessa condição. Quantos talvez eles tenham visto morrendo nessa condição. E agora era a vez deles. Acreditando no mesmo Deus, mas agora era a vez deles. E aí o temor bate, a insegurança bate, talvez até de dizer: eu vou ser entendido. A morte anunciada já estava e era inevitável. Alguém chega e diz para você: se você não negar, você vai morrer. Como aqui o rei está dizendo para esses 3 jovens: se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. Eu vou acender 7 vezes mais a chama deste lugar e vai ficar ruim para o lado de você. Uma crise chamando a existência. Nós estamos vivenciando um momento de crise também, que está chamando a existência, revelando sobre quem somos ou como acreditamos. Há pessoas que estão colocando Deus em xeque nesse momento, dizendo: será que Deus pode fazer mesmo tudo isso? Será que Deus está acima desse momento de crise que estamos vivenciando? Será que Deus está acima das ameaças que nós estamos vivendo? Será? A questão não é perguntar se Deus pode ou está acima, é olhar para você mesmo e dizer: será que eu estou disposto a continuar suportando tudo isso que Deus um dia suportou por mim, até que eu possa tocar nele, abraçá-lo, até que eu possa dizer para ele: olha, eu consegui chegar até o final? Essa é a questão. Aquilo que fica passeando na sua cabeça, te causando desconfianças talvez, te deixando em uma condição de não acreditar, é secundária.
O que eu preciso buscar, olhando para essa leitura, é se eu estou disposto a acreditar que ainda que eu morra, Deus continua presente sendo Deus. É isso que Sadraque, Mesaque e Abednego está nos chamando a atenção e dizer, mesmo que a gente morra, Ele já nos comprou no passado, nós somos dele. Então a gente volta para casa. Se a gente acabar aqui, a gente volta para casa. Se tornar em uma condição inflexível diante das propostas dos senhores do mundo. Se tornar em condição mantida, sem deixar manifestar negações, porque você já recebeu um sopro de uma palavra no seu ouvido dizendo, não se esqueça desse amor. Se colocar em uma condição em que você e eu possamos experimentar a presença de Deus, dentro desse momento crítico que estamos vivendo, sermos pessoas que atraem a presença de Deus, não pelo momento crítico, mas por aquilo que você e eu somos. É isso que temos que aprender, nos colocar nessa condição, nos colocar em condição de fazer com que, ainda que se redobre as ameaças, nós vamos continuar dizendo que o Deus que nós servimos já nos fez uma promessa há muito tempo. Não tem jeito de falar de outra coisa neste momento, a não ser as crises que estamos vivendo. Pessoas já estão nos ligando, perguntando, e essa terceira onda do Covid que está vindo aí? Já está lá na frente, já está lá morrendo já. Vai ser 7 vezes mais a fornalha. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Qual que vai ser a sua resposta? Eu estou te convidando a ouvir a palavra que foi dita no passado. E eu vou estar com vocês todos os dias. Eu estou te convidando a remontar a sua fé nessa palavra que diz para mim e para você, ainda que eu vou estar com vocês todos os dias. Mas está aquecendo 7 vezes, 10 vezes, 20 vezes mais. Não se esqueçam que vocês foram comprados por um preço alto e eu vou estar com vocês todos os dias. Mas nós nos esquecemos disso. Nós não conseguimos buscar, cavar essa verdade e fazê-la entrar dentro de nós a ponto de que as ameaças se tornem apenas ameaça. Sabe? A gente gosta de ler a Bíblia e contar a história desses que venceram por nós. É lindo dizer Paulo dizendo, combati o bom combate. É legal demais, mas agora o combate está diante de mim, agora o combate é seu, o combate é meu, é nosso, agora é a nossa vez de ver a espada chegando e dizer, combati o bom combate, mas aí nós não amedrontamos, a espada está vindo com nomes, vários nomes aí hoje, e aí eu me vejo tão ameaçado a ponto de dizer, eu não vou conseguir, eu não acredito que dessa vez, bem, eu sei que Deus trouxe muitos livramentos, Deus livrou de pragas, Deus livrou de homens fortíssimos, mas dessa vez Ele não consegue. Dessa vez essa praga é forte demais, não tem jeito. E aí o sopro vem ao ouvido dizendo, não se esqueça de tudo que eu fiz por vocês. Não se esqueça. Porque o segredo da sua e da minha vitória está justamente em trazer memória aquilo que pode nos dar esperança. Trazer memória aquilo que pode nos dar esperança. E eu queria que você pensasse então sobre essa memória. O que é que tem na sua memória que pode te dar esperança nesse momento? Esse tempo chamado hoje, agora, que você está aqui, que você veio para cá viver esse momento de 1h30, livre de preocupações, de opressões da sua mente, dizendo, eu quero oferecer esse momento ao Senhor. E que nada está te perturbando, você está só ouvindo essa palavra. Mas qual que é a mensagem que você pode trazer para a sua memória agora, chamada esperança, para que você saia daqui e continue se mantendo com essa mesma fé estruturada, dizendo, ainda que venha a 6ª, 7ª, 8ª onda do vírus, eu vou me manter de pé. Porque a crise não vai passar, meu irmão, do jeito que você está pensando. Mas eu não estou preocupado com ela passar ou não passar, porque uma coisa eu sei, tudo terá um fim. Tudo terá um fim. É isso que eu tenho consciência. Mas e se não acabar? Terá um fim.
terá um fim, não tenha dúvida disso. Jesus Cristo disse que está voltando. Ele não falou quando, ele disse: eu estou voltando. Então terá um fim, que seja na 12ª praga acontecendo. Mas terá um fim. Mas e nós que esquecemos desse sopro ao nosso ouvido? Como será o fim nesse caso? Como será o fim desses que estarão negando, que não querem acreditar que o Senhor que os comprou, o Senhor que os comprou é o que é o dono da prata, que é o dono do ouro, e não esse outro que está tentando contra. Não é esse vírus que é o dono da coisa, não é. Não é a crise nesse momento que é o dono da coisa, não é. Preste atenção, por mais que você ache assim: eu já dei tudo o que eu tinha, eu já ofereci tudo o que eu tinha para oferecer, não se esqueça do que foi falado: eu vou estar com vocês todos os dias. Isso é trazer à memória algo que o mundo não tem. Queridos, o mundo fala de Deus distante, o mundo não fala de Deus próximo, ele fala de um Deus distante, um Deus que os colocou aqui e esqueceu deles. Mas nós, no entanto, a Bíblia diz que nós fomos feitos casa, a habitação desse Deus. Portanto, por mais que eu esteja atribulado, por mais que eu esteja amedrontado, inseguro, eu estou inseguro com esse Deus interno a mim. Então há uma conversa com um Deus presente, não com um Deus distante. O mundo está assustado, o mundo está inseguro, porque o mundo sabe que quando tudo acabar para eles, há um lugar já determinado, mas nós, no entanto, temos outra palavra, que nos dá esperança, Qual é ela? Porque eu vou para o Pai vos preparar lugar, para que quando tudo estiver preparado, eu volte e busque vocês, para que quando eu estiver lá e onde eu estiver, vocês também estejam. Portanto, a nossa partida daqui é para um lugar onde aquele que nós esperamos também está. Mas nós esquecemos disso. Nós esquecemos que queremos morar no céu. Diante da primeira crise eu tenho medo, e aí eu fico inseguro e eu me esqueço de que existe um céu preparado. Logo, eu começo a negar aquilo que foi soprado no meu ouvido. Já foi pago um preço. Então a gente tem que buscar de novo novas memórias, atrair novas memórias, trazer novas lembranças e fazer com que essa mensagem ecoe para dentro, porque agora não é mais o que eu estou vos falando, é o que de dentro está sendo falado para você. Quando você para na sua casa, quando você deita e dorme, qual que é a palavra que vem para você? Sobre o que você está pensando? Quando a Bíblia dá um conselho dizendo: medite nessa palavra de dia e de noite, guarde, medite nela dia e noite, guarde. É porque no momento desse que estamos vivendo, só tem uma coisa que vai nos trazer paz: a palavra. O que foi que o salmista diz? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra. Mas quando eu não tenho essa palavra, quando eu não tenho isso para remontar dentro de mim, eu começo a dar ouvido àquilo que está sendo falado de fora. E essas palavras de fora vão povoando a minha mente, vão povoando o meu coração, vão povoando o meu corpo inteiro, e eu paro de conseguir andar, eu paro de conseguir pensar, e o meu coração começa a parar. E de repente eu me vejo morrendo, mesmo estando vivo, me vejo morrendo, porque a ameaça é grande demais. Eu vou dando ouvidos aos discursos que estão sendo feitos. Eu não olho mais para o que a Bíblia diz. É os discursos que estão sendo feitos. Então, estou chamando a sua atenção para você se lembrar do que é que foi soprado ao teu ouvido. O que é que Deus disse para você? Qual foi a mensagem que Deus disse para você? O que foi que Ele lhe prometeu? Quando eu vi a história desse rapaz e vendo ele morrendo por um amor que ele tinha, não que ele houvesse programado esse amor, mas a viagem promove a morte. E nessa viagem, no fogo do navio, ele morre. Mesmo ele tendo morrido, ele deixou uma mensagem ao ouvido dessa moça que ficou plantada no coração. E mesmo sendo brutalmente assediada, brutalmente ameaçada, ela preferiu reforçar a palavra do seu amado, em que ela foi comprada,
e ela pertencia a Ele. Eu queria muito que você entendesse o que eu estou dizendo. Diante desse momento de crise que a gente está vivendo, eu queria que você não negasse a crise, mas dissesse: eu sei que eu tenho um amor eterno e eu pertenço a Ele. Isso tem que povoar nosso coração. Isso tem que povoar o nosso coração. Não adianta você se vender para outro senhor. Não adianta. Talvez se essa moça tivesse se vendido, cedido a esse senhor que tentou tomá-la, ela iria viver a maior tristeza da alma, da vida dela. Porque ela viu o que foi feito por ela. Ela viu o que foi soprado ao ouvido dela. Ela viu o amor da vida dela. Mas o que a gente vê é que ela resiste a isso. Ela resiste por amor. E esse amor tem que ser passado, meu irmão. Sabe, quando você for tomado por alguém te perguntar alguma coisa, eu e você somos responsáveis por anunciar esse amor. Eu e você somos responsáveis por dizer desse amor, por incitar esse amor ao coração de quem vai nos ouvir, porque nisso o mundo vai nos conhecer. Nisso o mundo vai nos conhecer. Não adianta a gente ceder a essas ameaças e de repente já não mais apresentarmos a luz do Senhor em nós. Eu estava conversando com uma pessoa que está fora do Brasil e ela começou a me perguntar sobre essa realidade, com muito medo até. E na hora que a gente conversava, me veio um texto de Mateus que diz assim: não se acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Nós somos luz, sim ou não? Para onde? Aonde que a luz tem a sua função? No lugar de luzeiro ou nas trevas? Então, a gente precisa reposicionar a nossa memória. Não se acende uma candeeira e coloca debaixo da cama. Não. Ela é colocada em lugares onde são vistos. A sua fé tem que ser apresentada. A sua fé tem que ser mostrada. As pessoas têm que enxergar em mim e você a nossa fé. A gente está habituado a responder uma coisa que tomou forma de verdade, que é assim: você acha que eu não tenho fé, mas importa é o que Deus está vendo aqui. Como que é isso? Como que é isso? Mas isso está virando verdade. A gente não mostra fé, não tem apresentações de fé, não tem manifestações de fé, e a gente acha importante que Deus está vendo. Deus está vendo o quê? Que não tem fé, né? É hora de começar a ter uma ação que faça com que esta palavra, que faça com que este sopro volte de novo a tomar o nosso coração, a aquecer o nosso coração, a fazer verdade nesse coração, que esse amor nos tome de tal forma que a gente não consiga ficar preso dentro de nós mesmos. É impossível manter esse amor, é impossível fechar esse amor. As pessoas têm que enxergar isso em nós. Ah, mas vai passar por uma situação mais difícil ainda? Não tem problema, ela vai acabar. Um dia desses, a gente vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Um dia desses, eu não sei qual é, mas é um dia desses. Pode ser que para alguns acabe com 100 anos, com 120, com 80, com 50, não sei, mas vai acabar, porque tudo tem um fim, não é eterno, não é eterno. Eu quero terminar essa palavra te fazendo lembrar disso. Por amor de mim, sejas uma pessoa bondosa e nunca te esqueças de que, ainda que tentem nos separar, tu és para sempre minha. Pense nessa palavra como a palavra de Jesus Cristo para a igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Ele disse isso. E aí essa palavra termina assim: por amor de mim, sejas uma pessoa bondosa. Nunca te esqueças de que, ainda que tentem nos separar, tu és para sempre minha. Nós somos do Senhor, ainda que tentem nos separar dele.
já foi pago um preço altíssimo por nós, um preço imaginável de um Deus que se fez homem, se deu a morrer na cruz do Calvário, uma das piores mortes, para que hoje nós estivéssemos aqui com uma única missão: nos lembrar do que Ele fez por nós e não negar este feito. Eu quero orar com você agora. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar seus olhos por alguns momentos, por favor. Eu queria que você pensasse um pouco sobre esse sopro que foi dado ao seu ouvido, sobre essa mensagem que foi dada ao seu coração. Que você pudesse, de uma forma única, pensar sobre esse instante em que Deus, de uma forma tão maravilhosa, nos amou e enviou o Filho dele como propiação do nosso pecado. Mas assim como essa história que a gente contou aqui agora, o barco pegou fogo por esse jovem, e esse Deus que enviou esse Filho para nós, ele foi brutalmente assassinado aqui entre nós, homens, mas ele deixou essa mensagem escrita para nós: encarecidamente não se esqueçam do amor que eu tenho por vocês. Pode ser que algum de nós tenhamos esquecido, porque realmente, diante das pressões, irmãos, a gente tende a esquecer do favor. A gente acaba sendo ingrato, porque as pressões, elas nos fazem esquecer dos favores. A ingratidão acaba tomando conta, e a gente esquece disso. E pode ser que você, eu, de alguma forma tenhamos nos esquecido desse favor e revelado a ingratidão um pouco. Mas, por misericórdia e graça e amor dele mesmo, Ele nos traz aqui mais uma vez dizendo: não se esqueça que você é minha. Ainda que você tenha sido ingrata, você é minha, ainda é minha. Então eu queria te convidar, se você entende essa palavra no seu coração, esquecendo-se por um tempo daquele que morreu por você, talvez você tenha se esquecido daquele que pagou tão alto preço, porque ele ficou longe, tem tempo demais que ele está longe, mas se você está livre hoje, foi por causa daquilo que ele fez. Se você hoje pode entender que pode se reconciliar, foi por causa daquilo que ele fez. Se você entende que você está mal demais da conta, mas está buscando arrependimento, foi por causa daquilo que ele fez, senão nem isso você conseguiria fazer. Já foi pago um preço alto por você. Então, se há alguém nessa condição e gostaria de dizer: eu me esqueci disso por um tempo, mas eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança, e o que me dá esperança é Ele. Se há alguém aqui nessa noite assim, eu quero orar com você. Se há alguém que traz um coração esquecido, uma mente esquecida por algum momento, eu quero orar com você. Eu sei que é comum e pode acontecer, mas é muito ruim se esquecer de quem te amou. É muito ruim deixar para trás quem te amou. E se essa palavra te serve, eu quero orar junto com você nessa noite. Eu vou lhe chamar para vir aqui à frente. Se essa palavra te serve. Se ela não te serve, eu vou orar com todos. E nós vamos passar a palavra de volta ao pastor Gideão. Há alguém? Se há, venha. Se não há, fiquemos todos de pé. Senhor, essa é a Tua palavra. E a Tua palavra nos basta em tudo. E eu quero te agradecer nessa noite pelo favor que o Senhor nos concede de poder trazer a Tua palavra à Tua noiva. Essa que o Senhor pagou um preço por ela, essa que o Senhor morreu por ela, essa que o Senhor deixou o seu corpo ser moído por ela.
E nós sabemos, Senhor, que as ameaças, as crises, os medos, às vezes nos cegam, às vezes nos esmorecem a fé. Mas nós queremos manter-nos no Senhor, Deus. Queremos trazer à memória o que pode nos dar a esperança. O Senhor é o Deus que cria onde não existe. O Senhor é o Deus que faz tudo novo. O Senhor é o Deus que renova todas as coisas. Então, Deus, nós queremos estar aqui diante do Senhor dizendo isso a Ti. Sabemos que ainda que tudo venha virar cinzas, o Senhor pode fazer tudo ser renovado. Porque o Senhor é um Deus soberano. O Senhor é o Deus que está acima de todos os eventos humanos na terra. Nós te rendemos graças nessa noite, Deus, porque o Senhor nos causou o milagre de estarmos aqui. O Senhor nos cuidou durante todo esse dia e o Senhor nos trouxe aqui para celebrar ao Senhor. Foi o Senhor que fez isso. Não fui eu que quis isso. Foi o Senhor que nos trouxe da nossa casa para estarmos aqui. E esse é um milagre fantástico, Deus, que acontece conosco. Onde o Senhor sopra no ouvido de cada um que está aqui, para estarmos agora juntos nessa assembleia, podendo levantar as nossas mãos ao Senhor e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós te rendemos graças, Deus, te louvamos, engrandecidos, Senhor, engrandecendo o teu nome, dizendo: muito obrigado, Deus, pelo seu favor à nossa vida, em nome de Jesus. Amém.